Provérbios capítulo 13, versículo 14, diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar, por favor. Eu já falei com os irmãos na terça-feira passada que doutrina é o conjunto de normas, crenças que formam ou que confirmam a fé, a direção de vida, a filosofia de vida de um povo. Quando em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, está dizendo que a igreja permanecia naquilo que havia recebido como orientação, regra de vida, prática e fé. Eu destaquei uma palavra, uma frase aí para servir para nós de parâmetro, que aquele que despreza o ensino do Senhor trará sobre si a destruição, mas aquele que atender o mandamento do Senhor será galardoado. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia tem cerca de 6.168 ordenanças, 6.168 mandamentos. São determinações do Senhor para a nossa regra de vida. No texto que nós acabamos de ler, Salomão declara para nós que a palavra do Senhor, que o ensino do Senhor gera galardão. Por quê? Porque a doutrina do Senhor nos ensina a prudência, nos ensina a sabedoria. No restante do esboço que o irmão recebeu semana passada, deu para ver, se você viu, eu trouxe uma relação de tipos de doutrinas e aí coloquei lá a doutrina do fariseu. Seria importante você ter lido, até para você entender os tipos de fariseus que havia, os grupos de fariseus que havia nos dias de Jesus. Todas as vezes que Jesus repreende os fariseus, a base da repreensão era a hipocrisia religiosa que eles praticavam, impondo julgo sobre aqueles que lhes ouviam, quando eles mesmos não colocavam em prática a palavra do Senhor. Dentro da perspectiva da doutrina dos apóstolos, nós vamos encontrar aquilo que Paulo chama de a minha doutrina, o meu ensino. Na verdade, queridos, quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que nenhum outro recebeu com tamanha clareza de Deus revelação e entendimento do mistério da salvação. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 13, não está aí, então vale a pena anotar, ele diz que o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, aprouve a Deus revelar-lhe, a fim de que ele trouxesse aos homens esta revelação. No capítulo 3, versículo 10, da segunda carta a Timóteo, Paulo diz assim: tu, porém, conheces a minha doutrina, tu conheces o meu ensino, a minha metodologia, os fundamentos da fé que tenho partilhado contigo. Paulo está dizendo a Timóteo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, versículo 3 e 4 da primeira carta, que também não está aí anotado, o apóstolo Paulo diz assim:
eu vos ensinei o que também recebi do Senhor. Paulo está deixando muito claro que a base da nossa doutrina, que a fonte do nosso aprendizado, tem que ser o Senhor. Quando ele escreve aos Gálatas no capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz assim: se alguém vos pregar outro evangelho, outra doutrina, que o tal seja anátema. Então começa entendendo que o que nós precisamos não é reformular a Bíblia, o que nós precisamos não é atualizar o texto sagrado. Nós não precisamos de novas doutrinas para compor o bojo da fé cristã. O que nós precisamos é de homens e mulheres dedicados a estudarem a sã doutrina, entenderem-na e ensinarem a igreja com comprometimento e equilíbrio. Só quem me entendeu diga amém. Mas eu quero focar nesta noite naquilo que nós chamamos de sã doutrina. É comum, e eu já disse, as pessoas me perguntarem o que é doutrina. E essa semana numa aula eu usei a expressão sã doutrina, e alguém perguntou, pastor, o que é sã doutrina? Querido, fala sério. Na verdade, não se ofende pelo amor de Jesus, porque não é a ideia, mas nós vivemos uma geração de analfabetos bíblicos, gente que não conhece as Sagradas Escrituras quase de forma nenhuma. Nós somos uma geração de igreja rasa no que se diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Esses dias eu ouvi alguém soltando uma baita de uma heresia numa pregação, e a igreja quase entra em êxtase, e é completamente antibíblico o que a pessoa falou. Então, isso se dá porque nós estamos numa geração que está deixando a escola bíblica falir, e nós estamos numa geração que não valoriza o culto de ensino. Nós estamos numa geração que tem a Bíblia como enfeite de prateleira, mas não mais como livro de consulta. E esta igreja, e aqueles que são alcançados por nós, em nome de Jesus Cristo, terão conhecimento da palavra de Deus, e mais do que isso, paixão pelas Sagradas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Eu estava chegando num ginásio para pregar uma certa feita, era um ginásio de esportes, e o evento foi no ginásio, e era um domingo pela manhã, e o irmão foi me buscar, e quando eu estava subindo a escadaria do púlpito para chegar ao local da pregação, o irmão me puxou aqui no paletó, e aí eu parei, dei uma olhada, e ele fez assim: ô pastor, desculpa, é que eu esqueci de lhe dar um recado, o pastor pediu para eu lhe avisar, que hoje a mensagem não precisa ser aquela mensagem bíblica, cheia de referências, porque é manhã de avivamento, dá o brado que o fogo pega. Eu já estava no segundo ou terceiro degrau da minha subida, e eu desci de ré, e falei com ele: irmão, o irmão acabou de me apertar sem me abraçar, porque quem acende o fogo é a palavra de Deus, e se a palavra não acender o fogo, será fogo de palha. Entende? Então, o que é sã doutrina? É o conjunto de doutrinas cristãs, biblicamente fundamentadas nos ensinos de Jesus. O apóstolo Paulo repreende alguns quando escreve a Timóteo, porque não obedecem à sã doutrina. Há um pastor no Brasil, ele é pernambucano, é um dos teólogos mais renomados das Assembleias de Deus, pastor Altair Germano, e eu coloquei aí para você. Pastor Altair Germano define sã doutrina como, ele diz, a sã doutrina diz respeito às verdades bíblicas que edificam, alimentam, nutrem,
fortalecem e produzem saúde à igreja. A expressão sã doutrina significa ensino saudável. E ele acrescenta embaixo: um ensino saudável é aquele que possui um conteúdo saudável. Ou seja, uma igreja só é saudável quando ela é firmemente fundamentada no ensino sistemático da palavra de Deus de forma saudável. Agora, o que eu quero compartilhar com os irmãos desta noite é qual é o propósito da sã doutrina, qual é o objetivo, quais são as suas funções. Estou fazendo isso para lhe fazer entender o que é doutrina. No mês de agosto nós vamos começar a estudar algumas doutrinas bíblicas fundamentais. O Senhor Deus um dia disse através de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, assim: se alguém quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer. Há muita gente na igreja que não conhece a Deus ainda. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás chegou aqui uma irmã. Depois do culto ela me procurou junto com o marido e ela chorava muito. Quem mandou que ela viesse me procurar foi o pastor dela. Ela é membro de uma outra igreja aqui em Feira de Santana. Aquela irmã se convenceu que ela havia blasfemado contra o Espírito Santo. E ela estava desesperada. Eu estou condenada, pastor. Eu perdi a minha salvação. Eu vou para o inferno. E eu gostaria tanto que Deus me usasse. Eu tenho o temor de Deus. Pastor, eu estou arrependida. Eu preciso que o Espírito Santo me perdoe. E eu fui com eles lá para a minha sala e falei com ela: o que levou a senhora a se convencer de que a senhora blasfemou contra o Espírito Santo? Ela disse: vem pensamentos, quando eu estou vendo as coisas acontecerem na igreja, eu digo, isso não é do Espírito Santo. Isso aqui parece mais que é coisa do maligno do que coisa do Espírito Santo. E ela disse: isso é uma blasfêmia, eu perdi a minha salvação. Eu falei: minha irmã, deixa eu te perguntar, a senhora está arrependida? Ela disse: digamos que a senhora tenha blasfemado, a senhora está arrependida? Estou, sim, senhor pastor, pelo amor de Deus. A senhora quer ir morar no céu? Pastor, a minha salvação é o bem mais precioso que eu tenho. A senhora quer ser usada pelo Espírito Santo? Pastor, é o meu sonho. Eu disse a ela: a senhora não blasfemou contra o Espírito Santo. E ela parou de chorar, olhou para mim e perguntou: como o senhor pode ter certeza? Quem produz arrependimento é o Espírito Santo. Quem produz desejo de ser usado por Deus é o Espírito Santo. Quem gera desejo de ganhar almas é o Espírito Santo. A senhora está me dizendo que tem todos esses desejos. Isso é o Espírito Santo operando no seu coração o desejo de produzir no reino de Deus. Mas por falta de conhecimento, muitas vezes nós entramos em crises como estas. E há pessoas que terminam se afastando de Deus por causa disto. Então, qual é o propósito da sã doutrina? Primeiro, ela é pedagógica ou edificadora. A sã doutrina, queridos, é o conteúdo de excelência que orienta a vida do cristão. Ela provém exclusivamente da palavra de Deus. Agora olha para mim, a sã doutrina não pode ser do achismo do pastor, não pode ser do achismo do pregador. Não confunda a sã doutrina com a tradição denominacional. E eu não descarto a tradição denominacional. Eu entendo de tradição, protocolo, costumes, mas a sã doutrina é basicamente fundamentada na palavra de Deus.
Hoje, eu atendi um irmão de um outro estado, e estávamos falando sobre um conflito que ele está vivenciando, e ele disse assim: pastor, eu me deparo com o Deus da graça no Novo Testamento, e depois me deparo com o Deus da justiça no Antigo Testamento, e não sei o que eu faço. Eu disse para ele: querido, um não anula o outro. O Deus da graça é o Deus da justiça. Tem gente que pensa que a graça Deus só passou a ter graça no Novo Testamento. Ei, a criação é resultado da graça. O homem, a imagem e semelhança do Criador, é resultado da graça. O cordeiro morto, o animal morto no Éden, para que o homem fosse coberto de pele ensanguentada, é resultado da graça. A graça é parte da natureza divina. Mas isto não anula a justiça de Deus. Então eu disse para ele algo que talvez você nunca tenha pensado. O que era pecado para Deus no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo. O que Deus chama de pecado para um homem é pecado para uma mulher. O que é pecado para um adulto é pecado para uma criança. Porque Deus não trabalha com 2 pesos e 2 medidas. A Bíblia diz que a base do seu governo é justiça e equidade. Você entendeu? Diga amém. Então a fonte da sã doutrina é a palavra de Deus. Só assim ela será determinantemente pedagógica, orientadora, educadora. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 17, Paulo diz assim: mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Olha que destaque extraordinário. Paulo diz: vocês foram servos do pecado. Paulo dá a entender que pela obediência ao ensino da palavra de Deus, aqueles irmãos romperam a servidão do pecado e agora serviam a Cristo. Lá na epístola aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 até o versículo 14, e eu vou avançar nesse texto, Paulo diz assim: e ele mesmo deu. Olha para mim, por favor. Olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Preste atenção nisso. Esses 4 ofícios que Paulo aborda em Efésios 4:11 não são títulos. Qual é o problema da igreja brasileira? A igreja brasileira transformou isso aqui em credenciais. Ser apóstolo virou a ambição ministerial de muita gente. Eu conheço um camarada, um empresário bem-sucedido. E um dia me encontrei com ele numa igreja onde eu fui pregar. E na saudação eu fiz menção dele. Que bom que veio, irmão fulano. Ele ficou de pé e disse assim: eu fui ordenado ao pastorado. Eu disse: amém, Deus abençoe, pastor, que alegria, que prazer. Um ano depois eu fui pregar na mesma igreja, e ele estava lá, e eu disse: eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor fulano. Ele levantou e fez assim: eu fui ordenado ao bispado. Eu disse: amém, bispo fulano. Depois me convidaram para um café de pastores, e lá vou eu. Quando cheguei no café de pastores, eu disse: ô bispo, que bom te ver. Já sou apóstolo, varão. As pessoas não entendem no Brasil que Efésios 4:11 não é credencial física, não é título, é ofício, é unção. Ele mesmo deu unção para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o que distingue um apóstolo?
O apóstolo é aquele que navega nos 5 ministérios com a mesma facilidade. Levanta assim a sua mão, por favor. Levanta assim a sua mão. Faça o seu dedo indicador tocar no dedo mindinho face a face. Face a face. Tocar assim eu também consigo. Face a face. Faça o dedo anelar tocar no médio face a face. Consegue? Não. Agora faça o polegar tocar nos dedos face a face. Olha a facilidade que eles tocam. O ministério apostólico se caracteriza pela capacidade divina que leva aquele ministro a tocar todos os ministérios com a mesma facilidade. Não precisa receber óleo na cabeça, ser consagrado, receber credencial. Isso aqui quem dá é o Senhor Jesus. Agora, por quê? Porque Deus deu uns para apóstolos e outros para profetas. E por favor, olha bem nos olhos do pastor. Profeta aqui não é aquele que é usado em dom de profecia não, tá? Há uma clara distinção entre dom de profecia e ministério de profeta no Novo Testamento. A Bíblia diz em Atos 21, Paulo estava na casa de Filipe, e está escrito assim: Filipe tinha 3 filhas virgens que profetizavam, mas não diz que elas eram profetisas, diz que elas profetizavam. Aí diz assim: e chegou o profeta Ágabo. Elas profetizavam, mas Ágabo era profeta. Elas tinham o dom da profecia, mas Ágabo tinha o ministério de profeta, que é diferente, e nós vamos chegar lá, você vai entender isso. Mas por que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Olha o que diz o versículo 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Quando a igreja é ensinada, ela não é levada pela onda dos ventos e doutrinas, das modas. Eu prego o evangelho há 33 anos. Alguns aqui nem eram nascidos. Quando alguém chega para mim e diz assim: eu lhe ouço desde que eu sou criança, eu estou começando a fazer conta, obrigatoriamente. E quando não parece falta de educação, eu pergunto: quantos anos você tem, irmão? Porque um dia desse um chegou para mim e fez assim: eu lhe ouço desde que eu sou criança. Mas quando eu olhei para a cara dele, eu falei assim: está estranho. Quantos anos irmão tem, irmão? 63. Eu devo estar congelado, me colocaram num sarcófago, me colocaram talco e deixaram lá na conserva. Mas vamos lá, o camarada vai e diz assim: tenho 40 anos, 45 anos, eu tenho que admitir que ele me ouve desde que era criança. Ao longo desses anos eu vi muitos fenômenos surgirem no Brasil, muitos. Eu vi a onda do dente de ouro. Muitos aqui nunca ouviram nem falar. Eu vi a onda da unção do riso. Eu vi a onda da unção do vômito. Os zeladores da igreja tinham um problemão depois do culto. A igreja estava toda vomitada. Eu vi a onda da unção do leão. Eu vi a onda do cai a multidão inteira. Eu vi fenômenos e fenômenos. E lembro que um dia alguém disse para mim:
você tem que pedir a Deus para te usar com esses fenômenos, porque é isso que vai sustentar o teu ministério. E eu lembro que eu falei, se eu continuar pregando a palavra de Deus, é como o sol, fenômenos acontecem periodicamente, cometas rasgam os céus, estrelas cadentes rasgam os céus, cometa Harley aparece a cada 70 anos, mas o sol brilha todas as manhãs e permanece lá todos os dias. Assim é a palavra do Senhor. Só quem recebe diga glória a Deus. Então a sã doutrina é pedagógica, ou seja, qual é o propósito dela? Nos ensinar, nos orientar. Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio e entendido. Olha só, toda a escritura é divinamente inspirada. Diga comigo, inspirada. A palavra inspirada aqui é theos, pneutos, fala daquilo que saiu do âmago de Deus e foi derramado no âmago dos escritores sagrados. Então toda a escritura se origina em Deus. Toda a escritura se origina em Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que nenhuma escritura sagrada é de particular interpretação, porque homens de Deus falaram movidos pelo Espírito de Deus. Ela regula, orienta, ensina, conduz, alimenta, nutre, torna o crente preparado para a prática da vida cristã. O ensino da sã doutrina fortalece a fé. Ah, pastor, mas eu gostaria de um culto poderoso, daqueles que a gente sai pulando, saltando. Pula enquanto eu prego a palavra. Quem te impede? Ah, mas eu queria fazer trenzinho de Jesus. Faz enquanto prega a palavra. Mas pastor, o celular do céu assim, que a gente, pastor, faz. Sabe qual é o problema? O problema é que na medida que você vai aprendendo a palavra de Deus, você vai descobrindo que certas coisas são manifestações da alma humana, e você vai se tornando tão mais maduro na fé, tão mais firme na fé, que você não se deixa mais manipular por... não vou usar a expressão que veio, manipuladores de auditório. Agora só quem mexe com você é a palavra, só quem mexe com a sua alma é a palavra. Ela te fortalece para uma vida poderosa. Segundo lugar, a sã doutrina é reguladora. Ela vai te estabelecer parâmetros para a vida, vai reger a tua vida cristã, vai guiar a tua caminhada, a oração, a pregação, o ensino, o culto. A sã doutrina vai orientar o teu padrão de serviço no reino de Deus. Mas presta atenção, eu digo aí, não é para ela ser apenas crida, é para ser posta em prática. A sã doutrina vai gerar em nós santificação. Olha o que Jesus diz, João 17:17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O ensino bíblico vai regular a tua vida. Tem coisas que você faz que o ensino da palavra de Deus vai te provocar incômodo.
Tem coisas que você não faz, que o ensino da palavra de Deus vai te provocar a fazer, porque a palavra vai gerar santidade. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Você vai perceber, querido, que é a compreensão da palavra de Deus que vai colocar as coisas em ordem na tua vida cristã, que vão te dizer que servir a Cristo de fato vale a pena. Agora, a sã doutrina vai te dizer que não basta crer no sacrifício de Jesus, é preciso se submeter ao seu senhorio. A sã doutrina vai te dizer que não basta crer na Bíblia, é preciso seguir a sua orientação. A sã doutrina vai te dizer que não basta crer na santificação, é preciso buscá-la. A sã doutrina vai te dizer que não basta crer que é necessário amar o irmão, é preciso praticar esse amor. Ou seja, não é só para ler e crer, é para ser posta em prática, porque o mundo saberá que somos discípulos de Jesus quando colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensinou. Meu sonho de consumo, que as pessoas reconheçam de que igreja somos, pelos nossos gestos, traços, padrão de saudação, padrão de conduta, padrão de vestimenta. Ninguém me convence que Jesus queria fundar uma religião. Cristianismo não é um movimento religioso. Cristianismo é modo de vida, padrão de vida. Você olha para um árabe e sabe que é árabe pelo padrão com o qual ele se apresenta. Você olha para um escocês e sabe que é escocês pelo padrão com o qual ele se apresenta. Desculpa agora eu ser denominacionalista, e logo eu que falo tanto contra o denominacionalismo exacerbado, mas me permita ser agora. Eu quero que o indivíduo saiba que você é cristianismo sem fronteiras, pela maneira que você chega, pela maneira que você entra, pela maneira que você saúda, pela maneira que você negocia, porque nós somos representantes do reino de Deus. A sã doutrina é relacional e afetiva. O que eu quero dizer com isso? Deus não quer apenas que você creia na sua palavra, Deus quer que você se relacione com Ele. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus quer se relacionar contigo. A maioria de nós está na igreja, mas não tem uma relação próxima com Deus, não o sente. Boa parte de nós não conhece a Deus, não tem com Ele algo além do intelectual. Ou seja, a sã doutrina não é para ser apenas cognitiva, é para tocar com o nosso coração. Não é só uma questão de aprender e saber, é uma questão de sentir. A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus. Gênesis 6:6 diz que Noé andava com Deus. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 7, diz que Abraão era amigo de Deus. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz: eu não os terei por servos, terei por amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu compartilhei com vocês os segredos do meu Pai. A grande pergunta é: nós temos um relacionamento real e próximo com Deus e a sua palavra?
Você sente Deus, você conversa com Ele. Conversa o pastor todo dia, mas você conversa com uma pessoa ou com uma sombra? Com uma pessoa ou com um fantasma? Você conversa com uma pessoa ou com uma nuvem? Como é a tua relação com Deus? Por que nos tornamos fracos na fé? Nós somos uma nação dada ao sincretismo e ao simbolismo religioso, ao palpável. Quer que eu te prove isso? Se eu disser para vocês que semana que vem eu vou trazer aqui um chaveiro consagrado, e você vai levar o chaveiro consagrado para casa, e onde você botar o chaveiro, as portas vão se abrir, as pessoas estarão no culto, não pela relação com Deus, mas pelo chaveiro. Não é por acaso que tem gente que vende vassoura piaçava por R$500 para varrer os demônios da calçada da sua casa. Não é por acaso que o cara chega ali no Jacuípe, enche 1000 frasquinhos de água do Jacuípe, diz que é água do Jordão, e vende por R$100, e o camarada compra e bebe, porque a água do Jacuípe, ou não, é do Jordão, vai curar de toda e qualquer enfermidade. Porque nós vivemos uma nação que exerce a fé com base no palpável. Isso abre caminho para a manipulação. Isso abre caminho para a falcatrua gospel, para o charlatanismo. Não é por acaso que o camarada chega e faz uma manipulação neurolinguística e consegue fazer você sair daqui dizendo: nunca recebi tanta unção na vida, quando na verdade você recebeu uma chave de comando que alterou o teu comportamento psíquico, e você diz que foi o Senhor. Porque nós temos pouco de relação com Deus. Quando nós temos pouco de relação com Deus, nós somos muito facilmente levados por aquilo que Paulo chama de ventos de doutrina. E eu não sou contra, já fiz aqui. Você vai levar um óleo para casa e vai fazer tal ato, mas isso não pode virar uma prática comum. Detalhe, não foi vendido. Isso não pode virar um hábito. Você precisa entender que a tua fé, a tua caminhada tem que estar fundamentada na tua relação com Deus. E o conhecimento da palavra do Senhor vai te levar a esta relação pessoal com Ele, vai te levar ao conhecimento pleno dEle. Você me entendeu? Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Nós já vamos concluir, não vou me estender. A sã doutrina é identitária, ela te dá identidade cristã. O que te caracteriza como crente? Lá vou eu de novo, sendo um pouco denominacionalista, não tanto quanto fui há 5 minutos atrás. Isso prova que eu estou sendo liberto. Nós somos uma igreja Assembleia de Deus. Esta igreja é uma igreja Assembleia de Deus. A nossa base doutrinária é a base doutrinária da Assembleia de Deus. Então, o que identifica um crente assembleiano? O pentecostalismo.
Por exemplo, o que é o pentecostalismo? Nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e com línguas estranhas. Você não deu glória a Deus, alguma coisa está fora do lugar. Nós cremos na Bíblia Sagrada como o único livro, regra de vida, de prática e de fé. Nós cremos no poder de Deus para curar ainda neste tempo. Nós cremos na segunda vinda do Senhor Jesus para nos levar à sua glória antes que o anticristo se manifeste na terra. É assim que cremos, e isto nos identifica. Esta é a nossa identidade doutrinária. Ah, mas eu não creio assim. Deus te abençoe. O fato de eu crer diferente de você não me leva a desconsiderar você como irmão, mas o fato é que nós precisamos ter identidade cristã. O afastamento dessa identidade nos descaracteriza. As pessoas deixam de identificar quem nós somos. Então, dentro desta perspectiva, nós cremos sim na preservação dos bons costumes, dos valores de uma sociedade que precisa estar submetida à palavra de Deus. Você me entendeu? Diga amém. Então diga comigo: eu tenho identidade cristã. O problema de pregar sobre nossa declaração de fé é que eu vou precisar dar ênfase a algumas coisas que talvez nunca tenha sido dado ênfase tão assuntosamente como será feito. Mas você precisa saber quem você é. Quem você é em Cristo, quem você é como cristão, em que eu creio, por que eu creio. A sã doutrina é confessional. Eu creio e confesso. Diga comigo: eu creio e confesso. Repete: eu creio e confesso. Só mais uma vez: eu creio e confesso em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nascido de uma virgem, que viveu sem pecado, morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio e confesso no Espírito Santo, que opera a obra regeneradora para a minha salvação. Eu creio e confesso nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, inspirada, inerrante. Eu creio e confesso no plano da salvação, o perdão dos meus pecados e a certeza de vida eterna. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Chorabagai, chorebadaramagas, turiova sadagai. Que essa igreja nunca teve uma pregação tão assembleana. Eu vou terminar. A sã doutrina é apologética. O que significa o fato de a sã doutrina ser apologética? Ela tem por missão combater os erros e desvios teológicos tão comumente cometidas nos púlpitos da igreja no Brasil e no mundo. Nós não precisamos inventar inovações e modas para que o poder de Deus opere em nós. Paulo diz a Timóteo que nos últimos tempos, segunda carta, capítulo 4, muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores.
teriam comichões nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina, e elegeriam para si homens para ensinar-lhes segundo o seu próprio erro. É função da sã doutrina combater a heresia na casa. Vou citar uma última referência e não vou citar as demais, senão a gente não termina. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 31, não está anotado aí no texto, você pode anotar. Atos 20, 28 a 31. Paulo vai sair para a sua terceira viagem missionária. Alguns estudiosos dizem que foi a última. Por alguma razão, Paulo está muito preocupado. Entre outras razões, uma doutrina chamada de gnosticismo estava invadindo a igreja naquele século. O gnosticismo misturava diversas religiões, filosofias, ao evangelho e pregava como critério para a salvação. Isso está acontecendo hoje. Tem meio mundo de palestrante aí, de coach. A questão aqui não é o coach enquanto função, mas tem meio mundo deles misturando filosofias hindus, filosofias de seitas orientais, com textos da Bíblia Sagrada e aplicando, e as pessoas achando que isso é Deus falando com elas. O gnosticismo trazia símbolos do judaísmo e implantava no culto cristão. Paulo está preocupado com isso, e ele reúne os obreiros e diz assim: olhai por vós mesmos, vigiai por vós mesmos, e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aí Paulo diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, fazendo discípulos para si. O que Paulo está dizendo é: homens que fazem discípulos para si e não para Cristo. Então ele diz: olhai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio eu vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Qual é o cuidado de Paulo? Paulo está falando de 2 tipos de mestres duvidosos no ambiente do reino. Ele fala daquele que vem de fora, a heresia que vem de fora, a filosofia mundana que vem para penetrar no ambiente da igreja. Aí Paulo diz: mas essa não é única e exclusiva. No meio de vocês vão se levantar homens que não farão discípulos para Cristo, mas para si mesmos. O apóstolo está nos alertando para que nós não sejamos enredados por ensinos distorcidos da palavra de Deus. O apóstolo está nos orientando para que a igreja não se permita ser enganada por heresias que não condizem com aquilo que está escrito. E tem algumas, a internet deu voz a todas as vozes. Já disse um jurista do Brasil que a internet deu voz, não sei se eu uso a expressão que ele usou, eu vou aos ignorantes, eu vou forçar uma transformação. O termo que ele usou foi outro. A internet deu voz a todo mundo,
E lamentavelmente muita gente consulta a internet em busca de entender um assunto e não olha quem é que está explicando, não busca descobrir a fonte. Quando você não se preocupa com a fonte, você corre o risco de beber água de esgoto, só porque ela está caindo na torneira. Quando você não olha a fonte, você pode beber água de fossa, só porque ela está sendo servida num copinho de água descartável da marca que você conhece. Então, igreja do Senhor Jesus, seja exigente, cuidadosa naquilo que vai receber como ensino doutrinário para a tua vida cristã. Preste atenção nisso. Disto depende a tua alma. Diz aí para o seu vizinho: disto depende a tua alma. Disto depende a tua alma. Fica de pé, por favor, quem puder. Quero orar com você. E a nossa oração agora é: Senhor, eu preciso entender isso aqui. E eu vou lhe dar uma sugestão. Daqui até terça-feira, leia cada referência desta do esboço que você recebeu. Busque entender a palavra, ruminar a palavra. Quando terminar o culto, você não lembrará de muita coisa que eu falei, mas você pode ouvir essa pregação de novo, com o texto na mão, pausando, para conferir a referência e entender o assunto. A sua fundamentação requer que você tenha o cuidado de garimpar aquilo que vai te alimentar. Ei, quem come no restaurante de vez em quando, ou pede comida de vez em quando, levanta a mão. Ok, você escolhe o restaurante onde você vai comer? O restaurante onde você vai pedir a comida, quem escolhe? Sim ou não? Ok, porque para alimentar o seu corpo você seleciona, porque você prima pela qualidade de quem serve e pela qualidade da comida, e para alimentar a sua alma e o seu espírito você não tem o mesmo critério. Entende? Analise isto, para que você não se alimente de comida duvidosa. Eu já disse aos irmãos, durante alguns anos eu tinha um problema intestinal crônico. Eu tinha uma cólica incurável. Era incrível. Um médico chegou a sugerir que eu deveria fazer exames para saber se eu não estava sofrendo de um mal chamado mal de Crohn. É incurável, é tratável, mas é incurável ainda. Quando as minhas viagens reduziram, as cólicas desapareceram. E aí eu vim descobrir, havia dias que eu tomava café da manhã na Bahia, almoçava em São Paulo e jantava no Acre. Não tem organismo que aguente isso sucessivas vezes, repetidas vezes, interminavelmente. Foram anos. Já aconteceu de eu jantar no Acre e tomar o café da manhã em Santa Catarina. O que eu quero dizer com isto? Quando você fica comendo em toda a mesa que aparece na tua frente, você perde a condição de selecionar a comida que vai te alimentar. Seja cuidadoso com a sua alma. Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nosso coração e nos ensina, Senhor, a colocá-la em prática. Que nós não vivamos por causa do vento de doutrina, por causa da moda, por causa da onda, mas que a nossa base seja a tua palavra.
firma-nos na fé que há em Ti, ó Senhor Jesus. Que o nosso coração queime pela Tua presença, e que o Teu nome seja honrado na nossa existência. Nós oramos agora uns pelos outros, Senhor. Eu oro agora por cada família aqui presente ou representada, por aqueles que estão conosco através do culto online. Que esta palavra rasgue o véu, alcance o mais íntimo da alma, e que o poder regenerador produzido pela palavra viva gere em nós a experiência cristã que nós precisamos, em nome de Jesus.